Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Breno Filardi, eu sou analista jurídico na Defensoria do Estado de Tocantins, sou advogado licenciado dos quadros da Ordem Tocantins também, pós-graduado em Direito Administrativo e aprovado na Defensoria Pública do Estado de Alagoas para defensor público. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer ao Curso Popular por ter me chamado para isso, por ter me concedido essa oportunidade. É um sonho que eu estou realizando, porque eu sempre tive vontade de... Eu tenho consciência dos meus privilégios, eu sempre tive vontade de passar para frente, de alcançar pessoas que infelizmente não tiveram os mesmos privilégios que eu. A minha vontade sempre foi disseminar conhecimento, principalmente de maneira gratuita. O conhecimento é algo que... Precificar conhecimento, às vezes, eu acho muito cruel. E todo mundo tem esse direito de saber, de se munir de conhecimentos. E essa oportunidade hoje, estar aqui com vocês, é ímpar em minha vida e eu agradeço demais estar aqui. Eu espero poder contribuir na caminhada de vocês, porque eu também estou nessa caminhada. Embora eu esteja aprovado, eu não fui chamado ainda. E eu continuo fazendo prova, provavelmente vou me esbarrar com vocês em alguma das provas por aí. E é isso. Bom, vamos dar início então. O pessoal, à época, me chamou para falar sobre direito das obrigações no direito civil. O direito das obrigações teve uma repaginada muito grande desde a mudança do Código de 16 do de 16 para o de 2002, justamente porque é um outro contexto histórico, é um outro contexto social e as leis, a gente sabe que a lei ela deve acompanhar todas as mudanças sociais que ocorrem na sociedade. Então, o direito das obrigações começa ali a partir do artigo 233 do Código Civil. São cerca de 187 artigos todo o livro. Vai do 233 ao 420. E isso toda a regulamentação relativa às obrigações. Uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é, por exemplo, a incidência do direito das obrigações nas provas de defensoria pública. Eu analisei as provas dos 2 últimos anos e eu preciso ser franco, a incidência ela é baixa. Ela é muito baixa. Significa que a aula é insignificante? Não, porque é uma matéria que cedo ou tarde cai e duas questões são suficientes para te tirar da próxima fase. Em Brasília recente, estava conversando com os colegas aqui, por 3 questões eu não avancei. E tinha uma questão de obrigações, eu acredito que essa eu acertei. Mas, enfim, eu estava olhando, eu fiz um panorama, caiu uma questão na Defensoria DF esse ano, uma questão na Defensoria Minas, na Defensoria São Paulo esse ano não caiu obrigações, caiu 2 questões na Defensoria Maranhão em 2018, uma questão na Defensoria Amazonas, na prova que foi reaplicada, teve uma fraude no ano passado no Amazonas, eles aplicaram a prova 2 vezes. Em cada uma das provas teve uma questão de obrigações. Rio Grande do Sul e Amapá sem questão de obrigações e Pernambuco também sem obrigações. Então a gente pode ver que a gente teve aí em torno de umas 2, 6, 7 questões num leque aí de mais de 8, 9 provas. E quando cai na média de uma. Mas eu acredito que vocês prestem outros concursos além de defensor público, então isso vai cair em outras provas, seja de analista, seja de técnico, que envolve o estudo do direito civil. Então eu acho que é pertinente a questão do estudo do direito das obrigações nesse ponto. Pois bem, no que eu estava falando sobre a modificação do direito civil, do direito das obrigações, vocês têm que ter em mente, acredito que vocês já escutaram falar dos 3 princípios fundantes do direito civil do Código de 2002, que é o princípio da socialidade, operabilidade e eticidade. Por diversas vezes, no decorrer da aula hoje, vocês vão ver que muitos dos institutos eles terão link com esses 3 princípios. Esses 3 princípios são a base de todo o Código Civil 2002. E aí eu vou passar
explicá-los e falar para vocês pontos chaves em que vocês vão identificar isso no decorrer dos estudos e inclusive em outras matérias, seja contrato, seja responsabilidade civil, um ponto ou em outro vocês vão encontrar referências a esses três aqui. Socialidade. Socialidade, ele traz o cunho do direito civil para um âmbito de fato social, de fato amplo, saindo da questão individualista e partindo para a questão mais ampla, mais social. Eu até falo que, assim, para mim, o que eu uso para eu lembrar função social da propriedade, eu lembro de socialidade. Porque, antigamente, a propriedade ela ficava ali com a pessoa, até as regras de uso capião eram distintas e não havia muito isso. E com o princípio da socialidade, a questão da própria Constituição traz isso, a questão da função social da propriedade, como um exemplo que eu trago para vocês, é de que deve permear as obrigações também, a socialidade, ou seja, a obrigação ela não deve ser um fim em si mesmo para agradar um ou outro, mas as obrigações elas devem também trazer em si a questão social. Então, lembrar de função social função social da propriedade, função social da posse também que existe, lembrar de socialismo, enfim, lembra de social, lembra de conjunto. A operabilidade, ela traz no seu bojo o quê? A questão de praticidade, o próprio nome, lembre-se sempre que o nome ele vai trazer o sentido, operabilidade, de operar, de operacionalização, de facilidade, ou seja, as normas também, seja no âmbito das obrigações, como no Código Civil por um todo, elas tendem a ser práticas, elas tendem a ser de fácil trato. Por exemplo, lá no negócio jurídico, quando se fala que quando dá forma, se o negócio puder ser aproveitado por outra forma, ele vai ser aproveitado e vai surtir os efeitos dele. É uma característica da operabilidade. Então, é algo que devem sempre ter em mente. E a eticidade, aí vem a questão da própria palavra. Eticidade, ética, boa-fé. Boa-fé objetiva, que é o trato de cada uma das pessoas, a ação, é a conduta de cada um deles, eu contigo, eu com ele, eu com ela, em uma obrigação, em um contrato, deve se guardar sempre na conduta a questão da boa-fé. Então isso aqui também, esses três princípios fundam o direito civil. Eu trouxe esse panorama básico aqui porque uma hora ou outra, mais adiante eu vou falar disso aqui e vocês vão se lembrar. E isso costuma ser cobrado em provas. Essas três acepções, elas costumam ser cobradas. Então é sempre bom vocês ficarem de olho nisso aqui. Pode vir com outro nome, por exemplo, quando eles falarem de constitucionalização do direito civil, ou um direito civil constitucional, que é o quê? São essas coisas aqui que eu falei, que nada mais são do que uma interpretação do direito civil a partir dos ditames da Constituição. Função social da propriedade está lá na Constituição. A Constituição de 88. E no Código Civil de 2002 também foi previsto. Tanto que as regras de uso capião, elas têm a finalidade de trazer uma função social, certo? Para aquele bem. E aí deve-se notar essas três, vocês devem ter sempre isso em mente. Não é algo que vocês têm que decorar, mas isso com o tempo, vocês vão lendo, vocês vão vendo as outras coisas, vai ficar muito fácil disso. Vocês vão olhar uma coisa e vão falar, pô, boa-fé objetiva, tem a ver com a questão da eticidade. Então, às vezes vai vir uma pergunta, vai vir alguma coisa. Eu até depois vou passar, salvo engano, caiu em alguma dessas provas que eu citei para vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês todas as questões, as respostas e o fundamento de cada uma delas, para que vocês vejam justamente isso que eu estou falando e onde está a aplicação do direito das obrigações nesse ponto aí. Dito isso, a gente já pode seguir para o cerne da coisa, que é o quê? Que é o conceito de obrigação e suas divisões, suas classificações, que é de muita importância, porque sempre volta e meia com uma questãozinha perguntando sobre, não o conceito de obrigação, mas às vezes de alguns elementos, do elemento objetivo, ou a classificação dela, se é divisível, se é indivisível, solidária, passiva, ativa.
é um mar de informação, tanto que eu até já conversei com o pessoal antes para a gente dividir essa aula em hoje e amanhã, justamente dada a quantidade de dados, de informações, para a galera não ficar com tanta coisa. As obrigações, elas são direitos de cunho pessoal, ou seja, de cunho pessoal porque são relações jurídicas que ligam uma pessoa a outra. Ah, mas eu estou me ligando com uma pessoa... E o direito real liga uma pessoa a um objeto. Aí você pensa, mas eu estou ligado a ela num contrato de compra e venda de um imóvel, mas não tem esse imóvel? Não, o imóvel é um objeto dessa relação. A relação entre eu e ela, um direito obrigacional, é um direito de cunho pessoal. O direito real é o que me liga ao meu imóvel, de eu ser proprietário dele. Então, temos aí o direito de obrigação como um direito de cunho pessoal. E eu trouxe dois conceitos para vocês sobre obrigação, que é o seguinte. Um do Pablo Stouzy que diz, é uma relação jurídica... Gente, se vocês quiserem, eu posso passar isso tudo para vocês depois, tá? Se vocês quiserem, eu vejo vocês todos copiando aí, se vocês quiserem, eu posso mandar tudo para vocês, tá tudo digitadinho, bem tranquilo. E qualquer dúvida, por favor, vocês falem, perguntem, que eu estou também à disposição, mas vamos lá. É uma relação jurídica pessoal, por meio da qual uma parte devedora fica obrigada a cumprir espontânea ou coativamente uma prestação patrimonial em proveito de outra. Já o Tartucci diz, é uma relação jurídica transitória entre credor e devedor, cujo objeto reside numa prestação positiva ou negativa que, em havendo inadimplemento, o patrimônio do devedor satisfará a dívida. Então, nesse conceito que eu trouxe para vocês aqui, eu falei que é uma relação, que ela é transitória, que ela é entre duas pessoas, que ela tem uma prestação, seja positiva, seja negativa, e que o patrimônio do devedor vai arcar em caso de inadimplemento, certo? Então eu trouxe para vocês aqui já, nesses conceitos todos, eu já trouxe os elementos da própria obrigação, que é o quê? Eu tenho elementos subjetivos, eu tenho elementos objetivos. Deixa eu ver quais mais elementos eu tenho também. Certo, são dois elementos, objetivo e subjetivo. No subjetivo nós temos aqui, temos credor e temos o devedor. Elemento subjetivo, credor é um elemento subjetivo ativo e o devedor, por estar em débito, é o passivo. Só que aí eu pergunto uma coisa para vocês. Pode o credor ser também um elemento subjetivo passivo? Hã? Vocês já ouviram falar na questão do sinalagma? Exatamente, a questão sinalagmática, porque eu tenho uma via de mão dupla aqui. Imaginemos A e B. A vendeu uma casa para B, digamos, né? Vendeu uma casa por 50 mil reais. Em tese, B deve A 50 mil reais pela casa. A não deve a casa para B? Então, ao mesmo tempo em que A e B, eles são, A é credor de B em relação ao dinheiro, B é credor de A em relação à casa. Essa relação aqui é a questão do sinalagma. Eu tenho uma via de mão dupla. Eu tenho uma via de mão dupla na questão das obrigações. Ao mesmo tempo que eu sou devedor, eu sou credor também. Certo? Então, isso aqui deve ficar em mente que a regra é essa. Quem deve é o passivo e o ativo é o credor. Ok, mas sempre tenho isso, se por acaso cair em alguma prova, a questão do sinalagmático, e etc., é esse vínculo que une os dois nesse ponto, em que há uma dupla, é uma via de mão dupla nesse ponto, ao mesmo tempo em que se é devedor, se é credor também.
Geralmente não se fala isso porque... não é que não se fala, mas por exemplo, A vendeu a casa para B, trata B como devedor e A como credor justamente por uma questão mais de didática. Porque imagina, se toda hora, fulano é devedor e credor, acaba gerando uma confusão, né, na cabeça das pessoas. Sobre elementos subjetivos, objetivos. Subjetivos, sempre lembrar, às vezes confunde, eu também me confundia muito com isso. Elementos subjetivos, sujeitos. Lembrou subjetivo, lembrou sujeito, você vai saber que é credor e devedor. Sempre, seja em direito penal, seja em direito civil, onde tratar de subjetivo, você está tratando de sujeito. Subjetividade, sujeito, então não tem erro, vai tratar sempre da pessoa. Quando você for tratar de objetivo, de elemento objetivo, você vai estar tratando de objeto, de coisa. Igual eu falei naqueles outros elementos, a própria palavra, a etimologia dela, ela sempre vai te trazer alguma resposta, em algum ponto. Aquilo ali vai te dar o start para às vezes você está ali confuso, não está lembrando, você leu, às vezes aquilo tem um gancho ali que puxa o conhecimento para você na hora. Então, o elemento objetivo de uma obrigação, temos deixa eu limpar isso aqui. O elemento objetivo, temos o material. E o imaterial. Perdão, fiz uma bobeira aqui. O elemento objetivo, me perdoem, é o mediato e o imediato. Desculpa. O imediato, quando a gente tem a obrigação de dar. Eu faço um contrato de compra e venda que seja desse livro com essa moça aqui. Eu tenho o elemento objetivo é a prestação, é eu dar esse negócio aqui, esse livro. O imediato vai ser o próprio livro. Então, às vezes também confunde, considerando que a única diferença dessas palavras é um i. Lembra de imediato, lembra de questão imediata, de imediatidade mesmo, de coisa ligeira. É o que é o mais rápido? É uma obrigação de dar. Então, imediatamente eu tenho que dar. O imediato vem depois. Dá o quê? O livro. Então, também, para outras questões do direito, procurem sempre lembrar da questão de imediato. O imediato, ele vem sempre antes, ele é o primeiro. É o primeiro de todos. Então, nesse caso aqui, a prestação, ela pode ser, o imediato, ele pode ser uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer. E o imediato é o que você vai dar, é o que você vai fazer, é o que você vai deixar de fazer, conforme a obrigação avançada entre essas partes. Deixa eu tomar água aqui. Outra coisa que a gente não deve perder de vista, eu não sei se já teve aqui no curso aula de parte geral de Direito Civil, mas acredito que vocês se recordem da graduação dos elementos do artigo 104, que é a validade do negócio jurídico. Agente capaz, objeto determinável ou determinado, e forma, prescrita ou não, defesa em lei. Uma obrigação, o objeto dela deve guardar também observância a esses elementos. Não se pode perder de vista isso, porque imaginemos, como é que eu vou ter uma obrigação, muitas vezes, com alguém que é absolutamente incapaz? Ou mesmo que um objeto seja ilícito, ela vai estar passível de anulabilidade ou mesmo de declaração de nulidade, a depender dessa questão. Então, isso também não pode ser perdido de vista. Também, aí foi a parte que eu havia errado. Há também o elemento imaterial das obrigações. Eu falei que tem o elemento subjetivo, deixa eu ilustrar para ficar mais fácil aqui. Eu tenho aqui A e B são os elementos subjetivos, são os sujeitos. A fechou um contrato de compra e venda, uma obrigação de dar. Seja, na verdade, não, tá, beleza, fechou uma obrigação de dar essa casa para B. Ok, é uma obrigação de dar.
A obrigação de dar é o elemento objetivo e imediato, que é dar. O mediato é a casa, e o imaterial, que não está presente, que não está ali, que você não pode tatear, é o vínculo jurídico que existe entre eles, que é a própria questão do sinalagma que eu já havia falado para vocês. Esse vínculo existente entre eles dois, esse vínculo jurídico, que se quebrado pode levá-los a buscar a justiça para poder reaver, para poder buscar uma perdas e danos, ou a própria prestação desse serviço, que seja a entrega da casa nesse caso aqui, é também um elemento da obrigação. Então, não se pode nem que olhar, sempre tem o quê? Temos elementos subjetivos, tem o objetivo material, que se divide em imediato e imediato, e o imaterial, que é o que a gente não pode pegar, que é o que a gente não pode ver, mas que une essas duas pessoas aqui, é esse vínculo jurídico. Ele é o elemento imaterial. Às vezes pode parecer confuso o que eu estou falando aqui, mas eu vou passar o material para vocês tudo bem detalhadinho, para que não haja qualquer dúvida. Vou deixar meu e-mail também, para que vocês, minhas redes sociais, para que vocês entrem em contato se por acaso precisar, tá? Agora vamos passar para uma outra parte, que essa daqui, na verdade, até eu mesmo, na época da graduação, isso às vezes me tirava o sossego. Da questão do dever e da responsabilidade. Schuld e Haftung, que são conceitos, né, alemães, e pegam bastante o pessoal aí. Até eu mesmo sempre me via na saia justa com isso, às vezes. Então, atualmente, há uma teoria binária sobre esse elemento imaterial, esse vínculo jurídico que existe, que temos aqui o Schuld e Haftung. Schuld, dever, e Haftung, responsabilidade. Existem os dois numa obrigação, existem obrigações que tem um, não tem o outro. Existem obrigações que tem o outro e não tem um. Isso acontece. As coisas que o direito nos faz, né, nas situações em que o direito nos coloca. Tanto que eu coloquei, o que acontece? O Schuld é o dever do devedor em adimplir a sua obrigação, em pagar a prestação que lhe é cabida. Naquele exemplo que eu dei anteriormente, seria do B pagar 50 mil reais da casa para o A. Ele tem esse dever. Esse vínculo jurídico que os une caracteriza o dever dele pagar, porque eles fizeram as suas vontades, se uniram, um de vender e o outro de comprar, e esse dever cabe a ele, como devedor, adimplir essa obrigação. A partir do momento em que ele não cumpre esse dever, a responsabilidade acontece. E aí é hora de acionar a justiça, de usar a legislação para que o devedor seja responsabilizado, porque ele deixou de cumprir com sua parte na obrigação, ele deixou de cumprir com seu dever. Dificilmente vocês vão ver isso aqui aparecer numa prova. Dificilmente. Mas eu estou trazendo isso para vocês porque, querendo ou não, a necessidade de saber, por exemplo, num caso como... Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que é o seguinte. Há situações em que há dever e não há responsabilidade. Será que eles estão monitorando a gente aqui? Será que vocês estão interessados na aula também? Quem sabe? Mas enfim, vou trazer um exemplo para ilustrar essa questão da responsabilidade. Obrigação natural, aposta. Pela lei você sabe que você não é obrigado a pagar. Se o cara te acionar na justiça, você só paga a aposta se você quiser. Há o dever, você fez uma obrigação com o cara. Mas não existe responsabilidade. Mesmo se eu quebrar, fiz uma aposta contigo, que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores esse ano. E aí imaginemos que eu perca. Tomara que não, mas imaginemos que sim. Ou seja, há um dever, porque eu fiz nossas vontades se uniram e a gente... Existe um dever, haveria um dever se fosse o contrário de você me pagar, mas se você me acionar na justiça,
eu não vou ser responsabilizado por isso. Então, não há, é um caso de obrigação em que há o dever de cumprir a obrigação, mas não necessariamente há a responsabilidade. A responsabilidade ela vai se caracterizar justamente da possibilidade de você poder acionar essa pessoa juridicamente. Dívida prescrita. Uma pessoa deve a outra, passam-se anos, a pessoa vai atrás, prescreveu. Você tem o dever, se você quiser ter o dever moral de pagar, tudo bem, se não quiser pagar também, a lei não te obriga porque a responsabilidade não existe. Por outro lado, vamos mudar. No caso de, por exemplo, fiança. O devedor, o fiador, ele não fez nenhum, por exemplo, no contrato ali de aluguel. É devedor, é locador e locatário. Entre eles há isso aqui, se o locatário não pagar, ferro nele. Mas pode ocorrer o quê? Ele não vai pagar e vai acionar o fiador. O fiador vai ter que pagar, porque ele fechou aquele negócio ali. Só que ele não tem dever nenhum para com o credor nesse sentido, porque ele não é o locatário, ele não está gozando da casa, aquela questão do sinalágma que eu tratei com vocês, daquela ida e vinda de ser credor e devedor, não está existindo nesse tempo porque não há esse dever para o fiador. Então, regra geral, há dever e responsabilidade em qualquer obrigação. Há situações em que há dever e não há responsabilidade, há situações em que há responsabilidade e não há dever. Pode ser que caia na prova de vocês da seguinte maneira: fulano de tal, igual o exemplo que eu dei, apostou com não sei quem. E o cara acionou na justiça e o juiz mandou pagar. Certo ou errado? O juiz está certo ou errado? Não cabe. Então, assim, estou trazendo isso para vocês, como eu falei, justamente para que, em situações como essa, que pode vir um caso concreto, vai acionar na cabeça de vocês aqui, vocês vão lembrar, opa, o Breno falou dessa questão de que há as situações em que a pessoa não pode ser responsabilizada, embora ela deva. E há situações em que ela nem deve, mas ela infelizmente pode, né, acabar recebendo oficial de justiça na casa dela, e aí não é das situações mais agradáveis. Caramba! Situação complicada. Vou tratar brevemente com vocês aqui de fontes, porque é interessante a gente falar de fonte, coisa rápida, porque a fonte das obrigações é de onde nascem as obrigações. Assim como há a fonte do direito civil, fonte, as obrigações também têm fonte. Então, assim, é de onde nascem as obrigações, é o que dá origem ao vínculo de uma obrigação, certo? Então, assim, a lei, ela cria obrigações pra gente, certo? A lei, ela cria obrigações, em alguns casos sim, em outros não, tanto que a questão de podemos fazer tudo aquilo que não está proibido por lei, mas há situações em que a lei também irá nos criar obrigações a cumprir. E, por exemplo, os contratos, que é a fonte principal, pois quando contrato, seja verbal, seja escrito, a partir do momento em que eu fecho um contrato contigo, de qualquer que seja o objeto, desde que respeitado o 104, como eu falei, foi gerada uma obrigação. A principal fonte de obrigações é o contrato, é a vontade, a convenção de vontades, seja ela escrita, seja ela verbal, a vontade, os contratos são a maior fonte das obrigações. Temos ainda os atos ilícitos, a partir do momento em que, imaginemos, eu abuso de um direito, eu cometo um ato ilícito, seja, não necessariamente caracterize um ilícito penal, mas um ilícito que vai gerar um dano a alguém e vai me responsabilizar, também é uma fonte de obrigação. É uma obrigação extracontratual, porque se eu bati no teu carro, eu vou ter que arcar com aquele prejuízo, foi me gerada uma obrigação para com aquilo, mas eu não contratei aquele prejuízo. Então, nesse ponto também, um ato ilícito vai caracterizar a questão da responsabilidade extracontratual. E vamos adiante. Os atos unilaterais, declarações unilaterais de vontade, como promessa de recompensa, entre outras coisas, também são fontes de obrigação. Eu vou tratar delas amanhã com vocês, porque é algo mais rápido e, como é um ato unilateral de vontade, a gente precisa focar muito ainda nas obrigações em que existem duas partes. Eu vou deixar para tratar amanhã, na próxima etapa da aula, porque aí fica de mais fácil assimilação a respeito disso aí.
certo? Então as fontes são essas, é a lei, os contratos, a vontade, os atos unilaterais também e os atos ilícitos, certo? Existem os títulos de crédito que também geram obrigações, só que aí é uma área que é adstrita ao direito empresarial para tratar. Isso aí não compete no direito das obrigações e infelizmente eu vou ficar devendo essa informação a vocês. Pode repetir, professor? Posso. Lei, contrato? Lei, contratos, e contratos sejam eles escritos ou verbais, isso independente, lei, contrato, atos ilícitos e abuso de direito, atos unilaterais e títulos de crédito. Aí os atos unilaterais, se você quiser fazer um parêntese aí só para lembrar, são coisas como promessa de recompensa. Um exemplo comum, quando você vê alguém, coloca, perdi meu cachorro, estou pagando R$200 para quem trouxer. Isso é um ato unilateral, gera uma obrigação, porque a lei dispõe sobre isso. Se você encontrou meu cachorro, você pode cobrar de mim, porque eu estou oferecendo esse dinheiro. Se eu chegar, não, me dá meu cachorro, não vou te pagar. Você tem o direito, inclusive, de reter o animal ou o que for o objeto dessa recompensa. Você tem o direito de reter até que você receba aquilo. Então foi gerando uma obrigação. O cara criou um dever para ele. Porque, quer dizer, eu criei um dever. A partir do momento em que eu dispus a pagar um valor por aquilo e eu não tinha uma pessoa, digamos, determinada para fechar aquilo num contrato, eu simplesmente coloquei. Alguém encontrou. Foi uma declaração unilateral minha de vontade. Então isso também gera obrigação. Aí eu vou tratar disso mais a fundo amanhã, trazer os detalhes sobre a promessa de recompensa, mas é só ilustrando um exemplo de como atos unilaterais, às vezes a gente acha que não gera responsabilidade, mas gera. Você coloca, vou fazer alguma promessa de alguma recompensa, alguma coisa, e não é como aposta. Isso tem tanto dever quanto responsabilidade. Incide as duas nesse ponto aí. Seguindo, vamos tratar de classificação das obrigações. As obrigações, se você for olhar o Código Civil, a partir do 233, ele já começa falando sobre a obrigação de dar. Entre a obrigação de dar, de fazer, de não fazer, obrigação solidária. Então, se você seguir o Código Civil, algumas classificações vão ficar um pouco confusas se você seguir direto a legislação. Então, por isso a necessidade da gente fazer essa explicação nesse sentido para ficar mais claro, para ficar mais viável até na hora que você for chegar, para olhar o código, você vai falar, mas nesse ponto aqui a obrigação é assim, é assado. Porque de fato a legislação, a gente lê, é um gargalo muito grande, até nos concursos, a leitura da lei seca, você tem que ler. Quando você achou que leu muito, lê mais um pouco. Porque cai bastante. E é letra da lei. Vocês vão ver nas questões quando eu vou mandar, os caras praticamente copiam o artigo e colocam na prova. Acontece muito. Então, e assim, como a legislação muitas vezes tem uma redação muito truncada, uma redação que você lê, aí vem uma vírgula, aí vem uma conjunção alternativa ali que já te deixa meio... Gente, o que está acontecendo aqui? Então, daí a razão da necessidade dessa explicação sobre a classificação delas. Vamos falar aqui, elas se classificam quanto? Eu vou falar as 4 classificações e vou começar explicando uma por uma. Porque se eu for falando e for entrando em uma conforme acaba que a gente vai... Se vocês forem anotar, eu peço que vocês anotem as 4 e aí depois vocês começam a falar da primeira. E aí, porque ela vai... Igual aqueles... Começa assim e vai descendo, é coisa pra dedéu. Então, vamos falar das classificações. A primeira classificação é quanto ao conteúdo. Classificação das obrigações. A primeira é quanto ao conteúdo. A segunda, a complexidade do objeto.
A terceira vem do número de pessoas envolvidas. E essa daqui... Essa daqui é o temor de muita gente, que é onde a gente vai começar a falar de obrigações solidárias. E ela traz muita confusão com a parte da complexidade do objeto, com divisíveis e indivisíveis. E por fim, a complexidade não, a próxima classificação, que é a divisibilidade ou não do objeto. Temos essas 4 classificações e elas agora, como eu digo, elas vão, dentro delas, elas vão ter subdivisões. Então, como eu disse para vocês podem anotar aqui e aí depois embaixo fazer lá e aqui a gente vai começar a falar de conteúdo agora, tá? Posso ou vocês ainda estão anotando? Pode ir, pode tocar? Beleza. Bom, quanto à questão do conteúdo, nós temos o quê? Posso apagar também, que eu vou precisar do resto do quadro? Pode, todo mundo anotou já? Então vamos lá. Quanto ao conteúdo, nós temos obrigação positiva. Nós temos obrigação positiva e temos obrigação negativa. É bem chata, não tenho nenhum pudor de dizer isso, embora esteja gravando. É bem chato essas divisõezinhas, porque eu poderia muito bem chegar e falar, divide o conteúdo em obrigação de dar, fazer, em obrigação de não fazer. Mas é bom vocês entenderem, porque pode vir na prova, a obrigação negativa de não sei o que, obrigação negativa, obrigação negativa, obrigação negativa. Então isso aqui ajuda bastante nesse ponto da gente fazer esse link, porque eles exploram muito dentro das provas essa divisão, esses novos nomes, esses novos elementos. Então nós temos aqui como positiva, obrigação de dar e fazer. E negativa, temos obrigação de não fazer. Parece meio bobo, mas a doutrina traz essas divisões para facilitar a questão da assimilação, inclusive. Está tendo alguma dúvida, algum questionamento? Está rápido demais, está devagar? Vocês ficar à vontade para falar aí. Posso apagar? Posso seguir? E aí, como tem que continuar agora a divisão delas. Que a gente vai falar agora da obrigação de dar, que é justamente onde começa o título das obrigações se vocês olharem na lei, o artigo 283, que inaugura o livro de obrigações, é a obrigação de dar. Por isso que eu falei para vocês, se você for ler direto, você já vai cair em cima disso aqui, você não vai saber a questão dessas classificações que eu falei e etc. Então tá, o que é obrigação de dar? Um sujeito, ele se compromete a dar um objeto para um outro sujeito. Simples, curto e direto, é isso. Entendeu? O sujeito, ele se obriga, seja um bem móvel, seja um bem imóvel, porque muitas vezes a gente sempre associa em alguns exemplos que às vezes é só bens móveis, justamente pela facilidade de assimilar, mas a gente pensa, como é que eu vou dar uma casa, eu não posso nem entregar a casa na mão da pessoa, mas sim, existe a obrigação de dar para com imóveis. Então, a questão da obrigação de dar, ela ainda se divide em dar
coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Existem essas duas subdivisões na obrigação de dar. A primeira, temos a obrigação de dar coisa certa, em que é uma coisa específica. Eu vou dar esse pincel para o meu colega aqui. Esse pincel, posso falar, esse pincel preto, ou eu vou dar esse celular. E caracterizo o celular. A coisa é certa, é determinada. Não há dúvida sobre aquilo que você vai entregar, sobre aquilo que vai ser o objeto dessa obrigação. Não há dúvida nenhuma, ou seja, eu vou dar esse copo de vidro para fulano de tal. Vou dar um computador da marca Samsung. Assim, assado, determinadas especificações. Ponto. Essa é a obrigação de dar coisa certa. É um objeto que está determinado em sua totalidade. E aí o que ocorre? A partir desse momento a gente tem algumas... existem algumas coisas, por exemplo, que a partir do momento que você se compromete a dar uma coisa certa, o credor ele não pode receber outra coisa. Se eu me comprometi contigo a te dar esse pincel preto, eu não posso chegar aqui e te dar um pincel amarelo, azul, verde, que seja. Porque o que foi estabelecido entre nós de coisa certa é o pincel preto, certo? Então, isso é a obrigação de dar coisa certa. E o credor não está... mas é porque eu perdi, mas é porque... Não. Existem regras que regulamentam a questão se há perda ou perecimento ou a deterioração da coisa, e eu vou abordá-las agora, mas o credor ele não é obrigado a receber coisa diversa do que ficou estabelecido na obrigação. Porque senão... De que adiantaria ter uma obrigação de dar coisa certa se a lei obrigasse o credor a receber qualquer outra coisa? Certo? Então não há razão para isso. E na questão do objeto, por exemplo, os bens, tem aquela questão de bens principais e acessórios, o princípio da gravitação jurídica, em que o bem acessório acompanha o principal. Na obrigação, da mesma forma. A obrigação de dar coisa certa. Se o bem principal, se ele tiver algum bem acessório, ele vai acompanhar, a não ser que o contrato disponha de outro modo. Fale, olha, os bens acessórios, nesse caso aqui, eles não vão entrar. Mas se nada for disposto pela lei, o acessório vai seguir o principal, assim como trata lá na parte geral de bens. Exceto pertenças, não sei se você se lembra do conceito de pertenças, que é o bem acessório, que ele tem, digamos que, vida, entre aspas, a grosso modo, vida sem objeto principal. Um exemplo clássico é a questão do carro. Vou vender o carro, aí eu combino contigo de que eu não vou, o som não vai, o som vai ficar. O som é uma pertença. Porque o som ele tem utilidade em outro carro, e o carro ele anda. A função do carro é te locomover, te carregar para outros lugares. Ele não precisa do som para isso. O bem principal é o carro. É diferente, por exemplo, do pneu. É igual nessa situação. Eu vou te dar um carro. É lógico que você receba o carro com pneus. O pneu é um bem acessório nesse ponto, porque sem pneus um carro não anda. Por outro lado, a pertença, se ela for essencial para o bem, ela deve seguir. Mas, na maioria das vezes, a questão da pertença, ela é um bem que ele pode ser retirado do bem principal sem ele causar dano ou utilidade. Então, na obrigação de dar coisa certa, assim como eu lhes falei, a coisa ela tem que ser certa, ela tem que ser determinada e, além disso, o acessório deve seguir o principal. Mas agora nós vamos entrar numa parte que, a partir do artigo 234, que lá traz algumas regrinhas justamente sobre o que eu havia começado a falar sobre perda ou deterioração do objeto. Eu vou mandar para você, eu vou fazer aqui o esquema para explicar, mas eu vou mandar porque eu tenho mais bonitinho, formatadinho aqui numa tabela, porque lá no artigo 233, no 234, por exemplo, a leitura do 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá pelo equivalente mais perdas e danos. Que saca essa escrita, né?
Tipo assim, no sentido de é muita informação, regulando muita coisa, e os próximos artigos, eles também vão tratar sobre isso, que vai envolver a culpa ou não do devedor, de que maneira o devedor vai ser responsabilizado nos casos em que ele agir com culpa ou não na perda do objeto. E aí tem um esqueminha aqui que eu vou trazer para vocês, eu vou fazer essa tabela aqui, que eu acho que ela vai ficar de fácil compreensão. Eu não sou o melhor do mundo em fazer tabelas, mas eu peço que vocês me perdoem desde já sobre isso. Nós temos aqui a obrigação. O fato com o bem. Quando o fato ocorre sem culpa e quando o fato ocorre com culpa. Essas questões, isso aqui que eu vou tratar, costuma cair bastante também em algumas provas, porque aí ele traz lá um exemplo. Fulano de tal fechou uma obrigação de dar um carro para não sei quem, mas o carro veio uma enchente e levou o carro, o cara era barbeiro e bateu o carro, enfim, estava sem carteira de habilitação, bateu o carro. Como é que vai ficar a responsabilização dele? Teve culpa, não teve, ele vai ter que dar o carro inteiro, vai ter que ser responsabilizado através de indenização ou não. Então, assim, o código regula isso, e aí eu vou trazer aqui para vocês da maneira como que está disposto nesses artigos para ficar de mais fácil assimilação. Então, na primeira aqui, imaginemos, uma obrigação de dar, e o bem se perde, ou seja, o fato com o bem foi uma perda. Se não há culpa do devedor, se não há culpa dele, a obrigação fica resolvida. Fica aquele velho ditado, ema, cada um com seus problemas. Certo? Se há culpa, aí o negócio muda. E é até uma questão meio lógica, até da questão de convivência social. Se há culpa, geralmente, a pessoa há de ser responsabilizada por isso. O que o credor pode fazer se há culpa? Já que ele perdeu o objeto que ele receberia na obrigação, ele pode exigir o equivalente à obrigação mais tá difícil. Perdas e danos. Mais perdas e danos. E perdas e danos, eu vou trazer mais para frente para vocês, que envolve tanto a questão material quanto a questão moral. Um exemplo para ilustrar isso aqui. Eu fiquei de dar esse pincel para ela. Tá, eu perdi o pincel. Um fato foi, eu fui roubado. Eu não tive culpa. Perdemos nós dois. Eu deixo de receber pelo pincel e você deixa de recebê-lo porque não houve culpa nesse ponto. Porém, vamos para a parte de culpa. Eu deixei meu filho brincando com isso aqui. E meu filho jogou na privada. Você vai ter o direito de me exigir o equivalente e mais perdas e danos que vão incidir. Quando eu for falar amanhã sobre questão de inadimplemento da obrigação e o que pode ser exigido, vai entrar a questão de direitos materiais, de danos materiais, danos morais também, porque imaginemos, pode não ser isso aqui, mas você deixou de dar uma aula em algum lugar por causa disso aqui e você ia receber por essa aula. E lá um exemplo bem maluco. Você só poderia dar essa aula lá se fosse com esse pincel e você deixou de ganhar R$10.000 para dar essa aula. Eu vou ter que, inclusive, te ressarcir disso, porque você sofreu esse dano em razão de uma conduta culposa minha. E a culpa aqui, ela é uma culpa em sentido genérico. Pode ser dolo, pode ser culpa naquelas três vertentes de imperícia,
Exatamente, obrigado por me salvarem que eu esqueci. Pode ser, não precisa de um dolo específico, a da pessoa ter o dolo específico de perder, não, pode ser uma culpa genérica, envolvendo seja a culpa nesses três meandros, como o dolo mesmo, se eu quiser ter, quero conversa com ela, não, e dou um bicudo nisso aqui e tchau, entendeu? Beleza, ficou tranquilo? Ali na perda de danos, questão de não conseguir dar aulas, o lucro cessante seria ou colocar? Entra o lucro cessante, exatamente, o lucro cessante ele também entra. Exatamente. Exato, mas aí é justamente na parte de inadimplemento da obrigação. Isso aqui é um inadimplemento de obrigação. E aí eu até esqueci de falar para vocês, eu quero ver se a gente vai até o final das classificações hoje. E aí a partir de amanhã a gente entra em inadimplemento, adimplemento, transmissão, porque para ficar até mais fácil, porque eu vou usar muitos desses exemplos aqui e até a assimilação vai ficar um pouco mais tranquila nesse sentido. Então entra a questão do lucro cessante, de todos os danos pertinentes aqui eles vão entrar. Sim, se houve dano material ou mesmo dano moral, tudo. É porque assim, o exemplo que eu usei foi disso aqui, é algo muito básico, mas existem outros tipos de obrigações por aí, imagina um carro que dá um problema, um cara que fez um contrato para trazer, por exemplo, ele ia... fez, sei lá, compra de uma carreta com um bocado de boi dentro e aconteceu alguma coisa, ele deixou de fechar um negócio milionário por causa disso aí, entendeu? Isso aqui é aquela coisa, a gente traz um exemplo básico, mas isso aqui ele vai ilustrar várias questões mesmo. E aí, agora, tem ainda na obrigação de dar, tem a questão de deteriorar, você não perde o bem. Opa. Eita. Certo. Se o bem se deteriorar. Imagina que, sei lá, você contratou comigo, eu tenho uma estátua, fiz uma estátua para você. E aí eu deixei, e aí, sei lá, veio uma chuva do nada, o enchente carregou, quebrou a estátua no meio, aí ficou aquela estátua só pela metade. Você, como credora, o que você pode fazer? Você pode resolver a obrigação, porque aí essa parte você pode resolver a obrigação e dizer, olha cara, valeu, mas eu não quero mais. Pode ficar para você. Eu não vou querer uma estátua pela metade. Ela não se perdeu, ela se deteriorou. Mas você não vai querer. Ou mesmo você pode chegar, receber a coisa com abatimento. Você pode receber com abatimento. Eu te cobrei 10 mil para fazer a estátua. A estátua ficou pela metade. Você fala, eu gosto de artes diferentes, eu vou levar essa metade de estátua para minha casa. Mas só que não dá mais para ser por 10 mil. Fica 5. Ok. Também resolveu a obrigação. Porque resolver a obrigação não significa necessariamente que ela não vai ser... Resolver a obrigação, o sinal de resolver a obrigação é que ela se concretizou. Para o bem ou para o mal. Então aqui, se ela se deteriorou, você pode resolver a obrigação e falar, prazer, muito obrigado, não quero mais. Só que se você recebe com abatimento, ela também foi resolvida. Porque houve a tradição do bem, a situação de credor e devedor, ela se estabilizou, quem devia recebeu, quem tinha que receber e vice-versa. Aconteceu, ela também foi resolvida. Aí temos agora a parte de com culpa. O que acontece com culpa? Agora nós temos um leque um pouco maior. Se há uma culpa, eu fiz uma estátua e eu deixei ali ela pegando chuva e sol e vento e criança lapidando e eu simplesmente não me importei, ficou por isso mesmo. Você pode exigir o equivalente. Falar, olha cara, a culpa foi sua, eu quero uma estátua nova. E Zé Fini. Você pode pedir. Ou você pode aceitar a coisa com abatimento. Ou aceitar a coisa com abatimento, mais perdas e danos.
E a perdas e danos aqui, ela entra nos dois. Tanto aqui também, tá? Você pode exigir o equivalente com perdas e danos ou aceitar com abatimento mais perdas e danos. Aí fica a critério do credor. Nesse exemplo também você pode, não, eu quero outra, e você ainda pode processar a pessoa, porque imaginemos, você ia fazer uma exposição disso em algum lugar e sofreu dano por isso, seja material, seja moral, como eu já expliquei. Ou então aceitar com abatimento também e exigir a perdas e danos nesse sentido aí, tá? Nesses dois pontos. Alguma dúvida disso aqui? Ficou tranquilo para a questão da assimilação? Porque de fato isso aqui é para deixar... Quando vocês forem ler do artigo 233 em diante, vocês vão ver que ele vai falar disso aqui, mas eu acredito que isso aqui fica mais tranquilo para entender. Você vai sempre ler dessa forma. A obrigação é de dar. O que aconteceu com o bem? O bem se perdeu, foi com culpa, foi sem culpa, então tá, acabou, resolveu. Foi com culpa, ele vai exigir o equivalente mais perdas e danos. Então a leitura ela vai ser sempre assim. Sim? Essa aceitação com abatimento já não gera tradição da coisa, sem possibilidade de eventual perdas? Gera gera... Se ele aceitou Sim. com um abatimento, ele deu tradição. Sim, sim, sim. No contrato. Uhum. Como depois ele vai alegar que perdas e danos, ele vai alegar posterior. Sim, aí é que tá. A questão da perdas e danos ela tem que ser provada. Mas ele pode acionar, porque foi o exemplo que eu dei, por exemplo. Mas a própria tradição não dá esse impedimento? Não, porque ela não convalida. Porque aí você, no que você me falou, você estaria convalidando a culpa do cara. E aí ficaria muito fácil, porque aí o cara ele pode ser desleixado, ele te faz uma obrigação contigo, ele pode simplesmente deixar pra lá, você aceita como tá e fica por isso mesmo. E o cara não... E aí, vamos voltar lá como eu falei no começo. Lembra da boa-fé objetiva? O princípio da eticidade. Se o cara agiu com culpa, ele não teve boa-fé. Se ele não teve boa-fé, a boa-fé ela não está dentro dessa obrigação aqui. Então já está ferindo aquele princípio. E aí a gente vai desequilibrar a balança por quê? Porque aí entram outras coisas relativas, eu vou falar lá na adimplemento. O adimplemento ele não envolve só o pagar. Existem os deveres anexos à obrigação, existe o pré-contrato, existe durante o contrato, existe o depois, existem os deveres anexos que geram responsabilização. Um exemplo, por exemplo, dever anexo de responsabilização, uma garantia que não é dada. Você recebeu o bem, está funcionando bem, precisou da garantia, tem a garantia, o cara não quer cumprir. Você pode, é um dever anexo, você pode acionar. Por quê? Porque o credor, embora tenha havido essa tradição, ele não cumpriu com outro dever de ser ético contigo, de agir de boa fé. Né? E a boa-fé ela deve estar antes, durante e depois do contrato. E aí as perdas e danos aqui nesse ponto, embora você aceite, elas servem justamente para poder trazer o equilíbrio de volta para essa relação. Porque, por exemplo, sem culpa, tudo bem. Você não pode responsabilizar uma pessoa que ela não teve culpa. Então, se você recebeu com abatimento, ficou cada um com seu prejuízo, porque não teve culpa. Agora o cara te gera um prejuízo por culpa dele. Se você recebe, e você não aciona perdas e danos, ou então, ou se não houvesse a perdas e danos, a gente ficaria muito mais fácil a gente agir sempre com culpa. E aí a gente poderia agir dolosamente. E aí, quando a gente age dolosamente, a gente pode trazer um dano para alguém. Então, aí nesse ponto não subsiste. Então, se uma questão chegar para você, fulano de tal... por imperícia, por isso, por aquilo, ou mesmo dolosamente, na hora de entregar um objeto, furou um pneu, sei lá, cortou o cabo do freio, na hora da entrega, e o carro bateu antes de entregar, e aí o que ele vai poder fazer? Ele vai falar, vai tão somente receber com abatimento? Porque se houve culpa, ele pode exigir o equivalente, por exemplo, no exemplo do carro, um carro novo, mais a perdas e danos, ou então, beleza, eu aceito como está. Depois eu mando arrumar esse cabo de freio, mas você pode acionar ele juridicamente. Justamente, aí voltamos também em outros... por isso que eu trouxe aquela explicação no começo, a questão da responsabilidade. Ele até cumpriu o dever dele de entregar, não a contento, e gerou a responsabilidade, porque houve um inadimplemento. A dúvida estava na aceitação, né? Por ser objetos
certo, né? Exatamente. E a questão do adimplemento, ela envolve lugar, ela envolve a pessoa que recebe, ela envolve o objeto. Então, nesse ponto aqui, gera a responsabilidade porque ele descumpriu, houve um inadimplemento. Por exemplo, se eu fecho contigo de todo dia eu pagar o aluguel na tua casa, a partir do momento em que eu vou em outro lugar que eu acho que deve ser e pago lá, eu quebrei o contrato, eu quebrei a obrigação. Então, porque eu inadimpli, embora eu fui lá e paguei, mas eu inadimpli porque o local não era o mesmo. Então, só trazendo isso de exemplo para mostrar para ti que gera responsabilidade. Se houve culpa e teve essa questão aqui de entregar pela metade, digamos, com culpa vem a questão da perdas e danos também, tá? Então, é bom sempre ficar de olho, isso costuma ser recorrente em prova. Aí vamos passar adiante, que eu ainda tenho mais 2 exemplos para dar para vocês que está na legislação, que embora não delimitada naquela classificação, existe a obrigação de restituir. Vocês vão ver na legislação, quando fulano tem que restituir uma coisa para o outro. Porque muitas vezes na obrigação, não é a obrigação de dar, mas ela não está disciplinar. A obrigação de restituir também é a obrigação de dar, porque você vai ter que devolver aquela coisa. Só que ela traz esse regramento específico justamente porque se você vai restituir, não houve essa tradição de propriedade de um para o outro. Você me passa uma coisa, eu vou te restituir ela. E aí, na restituição, o que acontece com o bem? Se você me traz um bem, eu tenho que te restituir e eu perco, imagina, você me empresta, sei lá, você me emprestou o livro aqui e, sem minha culpa, minha casa foi invadida por um enchente e o livro foi embora. O que acontece? Resolve-se a obrigação também. Por quê? Porque não há culpa. E aí voltamos àquela questão de não podemos responsabilizar, resolve-se para ambos. Não podemos responsabilizar porque foi um caso fortuito. E aí, infelizmente, nesse ponto aqui, a outra parte que perdeu, o credor, que teria que ter a coisa restituída, ele vai dançar. Mas é justamente pela falta da culpa. Eu não posso responsabilizar alguém por uma chuva que caiu, foi uma chuva torrencial, ela veio, carregou tudo. A pessoa também perdeu, porque ela tinha esse dever de restituir. Mas, como a culpa ela sempre vem, o que acontece quando há culpa? Você pode exigir o valor equivalente mais perdas e danos. Uma coisa que, não sei se vocês já notaram, sempre que há culpa, há perdas e danos. Sempre, perdas e danos, perdas e danos, perdas e danos. Sempre. Por quê? Por causa da culpa. Questão do reequilíbrio na relação obrigacional. Na relação que eu falei com vocês, do objeto imaterial, que liga as pessoas. Porque a partir do momento em que alguém age com culpa, quebra um dever de boa-fé objetiva, você vai desbalancear isso aqui. E para que servem as perdas e danos? É igual que a gente fala de indenizar. O que é indenizar? É tornar uma situação indene. Uma situação indene é uma situação livre de danos. Quando você está negociando com alguém, não há dano nenhum até então, quando você estabelece uma obrigação. Certo? Se alguém quebrou uma obrigação e me gerou um dano, ele vai ter que me indenizar. Se ele falhou com o dever dele em algum momento e essa falha dele me trouxe um dano, ele vai ter que me indenizar. Ele vai ter que me retornar à situação em que eu estava anteriormente, que naquela relação jurídica era sem o dano, que era, por exemplo, o quê? Eu estava com o meu livro, te emprestei para você me restituir depois. Até então não existia dano. Porque eu não perdi meu livro, você estava com ele, você ia me devolver, ok. A partir do momento em que uma ação sua, com culpa, quebra isso, viola esses deveres e me gera um dano que é o quê? Eu passei a estar numa situação de dano. Imagina, o cara deixou o cachorro brincando com isso aqui, perdeu. Ele não vai me restituir, eu sofri um dano, porque no meu patrimônio, isso aqui é um patrimônio, isso aqui é um bem imóvel meu, e eu perdi, eu vim e sofri um dano.
Então, para tornar a situação indênia, que entra a questão das perdas e danos justamente para trazer esse equilíbrio em razão da questão da culpa e da responsabilidade que vai recair sobre a pessoa. Temos ainda na questão da restituição do bem, por fim, a questão da deterioração. Vocês podem até depois dividir para vocês verem, não. Restituição tem perda e deterioração, dar tem perda e deterioração, né? Se depois vocês quiserem dividir, quando eu for passar para vocês, eu vou passar isso aqui completo. Mas aí fica ao critério de vocês. Leiam, por favor, do artigo 233 ao, salvo engano, 239, posso estar errado, do Código Civil. E esses artigos, eles vão trazer essas questões aqui. Procurem ler isso aliado ao artigo, que vocês vão ver como vai ficar muito mais claro. Depois que eu li, que eu vi esse esquema, eu falei, putz, parece que abriu assim, iluminou o negócio. Então vamos lá. Se não há culpa, o credor ele recebe como se encontra a coisa. Recebe como se encontra. Mais uma vez, responsabilidade, se não há culpa, infelizmente é um jogo aí que os dois saem perdendo. Ele vai receber como encontra, ele não vai ter direito de exigir perdas e danos, ele não vai ter direito de exigir nada além disso, porque não tem como gerar essa responsabilidade por não haver a quebra da boa-fé objetiva na parte da culpa. O dever de eticidade ele não vai ser quebrado. Então, ele vai receber o bem como se encontrar. Imaginemos que por não, sem culpa, eu estava com esse livro, o livro era dele, e aconteceu alguma coisa que arrancou a folha, sei lá, um vendaval chegou e arrancou fora isso aqui. A pessoa recebe como tá, porque eu não tive culpa, não foi eu que produzi o vendaval, o negócio estava comigo aqui, enfim, o vento me carregou junto e ainda consegui salvar o negócio. Então acaba recebendo da maneira em que está. Mas se há culpa, e aí é a hora que o devedor acaba sendo responsabilizado por isso, ele pode o quê? É bem semelhante a isso aqui, vocês vão ver que é semelhante não, é idêntico, para não dizer outra coisa. Porque, por exemplo, o credor ele vai poder exigir o equivalente, né, mais a perdas e danos, ou ele vai aceitar a coisa com abatimento de preço mais perdas e danos. Na obrigação de dar coisa certa, fica desse jeito aqui. As regras que impingem isso, as regras que regulam Porque isso aqui, na verdade, não se espera que isso aconteça numa relação. Não se espera. O que se espera é que ela seja cumprida a contento. Mas pode acontecer. E, caso aconteça, a legislação já traz todo esse regramento para poder regular justamente para equilibrar a questão dos prejuízos e da falta da responsabilidade. Seguindo adiante aqui, tem algumas regrinhas que são básicas também. Tá tranquilo aqui? Mais alguma explicação? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre ou não? Se não tiver, eu não vou apagar, deixar vocês copiarem aí. Se eu puder seguir adiante, pode seguir? Tá. Tem outras coisas que são regras gerais, que elas não são tão específicas, mas sobre a coisa certa. O bem, ele fica com o devedor, com o credor, o bem fica com ele
até o momento da tradição, certo? Se eu imagino um exemplo da casa, mas da casa não, tá, disso aqui. Enquanto você não me paga, eu não posso te entregar isso aqui vai ter que ser a mim. Esse caso não seria com o devedor 237? Só um minutinho. Isso, exatamente. A tradição fica com o devedor, desculpa, perdão, você está correto, eu fiz confusão na minha cabeça. Até a tradição, a coisa é do devedor. Então, por exemplo, se existem melhoramentos, aí o próprio lugar fala, os melhoramentos existentes até a tradição, eles podem ser cobrados. Né? E se o credor não concordar, ok. Se tem alguma coisa lá, se está aqui para fazer a tradição, houve melhoramento. Se não, aí houve melhoramento, olha, vamos cobrar mais por isso aqui, porque o estabelecido entre nós era X e agora ficou assim. E aí? Tô passando mal com alguma coisa? Ah, tá. E aí fica com o devedor até a tradição e os melhoramentos, eles devem ser cobrados por isso, afinal de contas não era o que estava estabelecido anteriormente. Se o credor não quiser, resolve. Não houve culpa, não houve nada. Não entra nesse meandro aqui, tá? Não entra nessa parte. Eu citei do 236 ao 239, mas tem o 237 que não está tratando disso aqui. Mas eu citei como um todo porque nesse miolo aí vocês vão encontrar essa questão que eu trago aqui. Por exemplo, no caso da restituição, quando você tem que restituir um bem para alguém e há uma melhora na coisa, está lá no artigo 241. Se há um melhoramento e o devedor não teve despesa nenhuma com isso, imagina que a coisa está lá com ele e a coisa melhorou sem ele fazer, sem ele mover uma palha. Ou seja, o credor vai receber aquilo e o devedor não vai ser indenizado por isso. É uma regra inversa, aquele res perit dominus, é isso? A coisa perece do dono. É na verdade que vem melhora, vai junto também. Exato, nesse ponto sim, mas no caso da restituição, está no 241. No 241, se houve melhoramento e o devedor não contribuiu para isso, ele não teve nenhum gasto, o credor vai receber tudo, por quê? Porque não tem razão do devedor cobrar mais por algo que ele não despendeu força, por algo que ele não despendeu bem e não houve investimento por parte dele. É também uma relação de equilíbrio. Mais uma vez, a questão da boa-fé objetiva, ela se encontra aqui. Não está escrito, mas se você for olhar... Apesar que o próprio artigo fala lucrará o credor, né? Exatamente. Atividade do negócio. Exatamente, porque, e aí também é uma questão até de justiça, de boa-fé, porque como é que o devedor, uma coisa que ele tem que restituir, ele não fez esforço nenhum para que ela melhorasse. A coisa pertence ao credor, porque ela vai ser restituída. Ele não fez nada que melhorasse aquilo. Qual a razão dele receber por aquilo? A balança desequilibra de novo. As obrigações nessa via de mão dupla vão se desequilibrar de novo. Então a lei traz mais um momento digamos assim, de colar isso aí de uma maneira que não haja prejuízo. Porque pode ser que sim, alguém chegar, cara, estava aqui comigo, o negócio melhorou, agora eu só devolvo se você me pagar o valor da diferença. Você trabalhou para isso? Não. Então por que você está cobrando a mais se o negócio não é teu? Né? É bem lógico essa questão. A valorização do imóvel, isso poderia ser isso? Às vezes existe a localização de um imóvel. Eu acredito que não entraria... Porque em tese o credor não fez nada também. Mas aí é que tá. Aí a gente vai entrar no outra seara, por exemplo. Externo, né? Mas aí o artigo trata do próprio devedor. O artigo trata do próprio devedor. Então, beleza, foi agente externo, o devedor não fez nada. Só que, aí na parte do direito tributário, que aí é outra seara, se houve contribuição de melhoria, por exemplo, ela é cobrada da pessoa, do proprietário do bem. E se houve esse pagamento? Provavelmente nessa restituição não vai ser ele que vai pagar, vai ser o credor. Porque trazendo para uma parte de um imóvel, né? Mas... É caso a caso para ser analisado nisso aí, porque se houver contribuição de melhoria e imaginemos que ficou estabelecido no contrato de aluguel, o imóvel valorizou, vai devolver a coisa e ficou estabelecido que a contribuição de melhoria em qualquer coisa que viesse ali ia ficar a cargo do locatário. Então ele contribuiu com aquilo, né? Então aí fica difícil a gente assimilar. Não, imaginar
uma situação de restituição da coisa e houve uma melhora sem a contribuição do devedor. Você tentando achar um exemplo para isso. Eu tô tentando maquinar um exemplo aqui, eu não sei se ele caberia, por exemplo, eu deixo um cachorro meu para passar na tua casa um final de semana, uma cadela, ela tá no cio. Sei lá, chega, tá lá na grade, ninguém vê, ninguém espera também, chega um outro cachorro, vai lá, cruza com ela, ela engravida e vem uma ninhada de... É um ser movente, não deixa de ser um bem. O credor, você vai ter que restituir esse cachorro. Teve um melhoramento, você não pagou um cara para poder cruzar com aquela cadela para ela poder dar essa ninhada. Porque geralmente tem pessoas que fazem isso, eles chegam, outra pessoa vem, cruza, dá ninhada, vende e tal, uma prática que inclusive eu não sou muito pró esse negócio, eu não sou muito fã, mas foi um exemplo que eu pesquei aqui da minha cabeça. Aí o cara fala assim, se ele viesse te cobrar, mas ó, você tá voltando com a cachorra aí, com 6 cachorrinhos e você vai poder vender cada um a tanto. Tá, mas e aí, você fez o quê pra ela ficar grávida? Você chamou alguém, você pagou alguém que tinha pedigree pra poder cruzar com ela? Não. Se sim, aí entra na outra parte. Se para melhorar houve trabalho e houve custo, aí vai entrar naquela parte da benfeitoria. Essa benfeitoria de boa fé, de má fé. É até meio esquisito falar de benfeitoria e bem ser movente, não tô conseguindo entrar com isso muito na minha cabeça, mas assim, fico devendo esse exemplo um pouco mais contundente. Quando eu for mandar material, eu vou pescar um exemplo mais contundente, mas isso é que eu achei assim ou então talvez, sei lá, imagina, o cara te empresta uma muda de uma árvore para ficar na tua casa. E aí assim, se for frutífero, o cara não tá regando, mas começou a sair um bocado de frutinha lá e sei lá, uma fruta rara e vai custar dinheiro, mas o cara não botou um adubo, não botou nada, só deixou ela na sombrinha ali, enquanto você tava viajando. E aí o cara, poxa, ele sabe que aquilo ali é valorizado, ele não pode te cobrar por aquilo, se ele não empregou esforço naquilo lá. Mas se ele houver empregado esforço e teve melhoria, aí vai entrar lá para a regra das benfeitorias, úteis necessárias, voluptuárias, vai depender de caso a caso para poder estabelecer essa questão desse pagamento. Inclusive, a questão da boa-fé tem que ser analisada caso a caso nisso aí.